Hoje você vai conhecer a história de Santo Agostinho. O nome dele é Aurélio Agostinho. Nasceu em Tegaste, região do norte da África, ali próximo da Argélia. Nasceu no dia 13 de novembro de 354. Seu pai Patrício era pagão e um grande proprietário de terras. Sua mãe, Mônica, era uma cristã fervorosa. E sobre ela eu vou te contar um segredo lá no final do vídeo, hein? Agostinho, nesse caso, seguiu o exemplo do pai e nem se importava com a sua fé. Mônica, sua mãe, ela queria que ele se tornasse um cristão, mas com medo de que ele profanasse a sua fé, ela preferiu até adiar o batismo do menino. Aos 11 anos, Agostinho foi enviado para estudar em Maduro, perto de Tegaste. Lá ele estudou literatura latina e algo que o distanciaria da sua fé: práticas e crenças do paganismo local e romano. Com 17 anos, ele foi para Cartago para estudar alguma coisa que eu não me lembro. Vou estudar retórica. Lá ele começou a estudar a doutrina maniqueísta, que enxerga o mundo apenas como o bem e o mal, uma doutrina negada pelos cristãos. Além disso, se tornou hedonista, seguidor da filosofia que tem como prazer como o fim absoluto da vida. 2 anos depois, passou a viver com uma moça cartaginense. Bonito nome, né? E eles tiveram um filho, Adeotado. Agostinho se tornou um professor de retórica muito conhecido. Ele chegou a abrir uma escola em Roma. Foi professor na corte imperial. Mas, decepcionado com as incoerências do maniqueísmo, ele adotou o ceticismo, que deixou a mãe dele ainda mais triste. Mas a mãe dele mudou para Milão e exerceu sobre ele uma certa influência. Também decepcionado com o ceticismo, esse menino não tinha paciência com nada também, pelo visto, né? Decepcionado com o ceticismo, ele se aproximou do bispo Ambrósio, o bispo de Milão, que mais tarde se tornou Santo Ambrósio de Milão. Ah, que chique essas histórias, cheias de santo nas mesmas histórias, né? A princípio ele se aproximou só porque ele queria ouvir a boa retórica do bispo. Mas Deus usa de tudo, né, amiguinho? Desde aquela época Deus usa da qualquer isca para pegar os que ele quer pra ele, bem bonitinho de mamãe. E antes dele se converter mesmo, assim, ele separou-se da mulher dele depois de 13 anos e teve uns casinhos ali com outras mulheres. Ei, Agostinho, você não foi fácil, amigo. Você não foi fácil. Mas aí, quanto mais ele convivia com o bispo, mais ele foi ficando convencido das verdades que o bispo dizia sobre Jesus. E ele foi se encantando com Jesus. Olha que lindo! E o que é mais lindo da história de Santo Agostinho é que Mônica, a mãe dele, não parava de rezar por ele nem um minuto. E aí, ouvindo o bispo, a oração da mãe, Agostinho finalmente se rendeu aos ensinamentos de Jesus Cristo. E segundo ele, encontrou em Jesus o que não encontrava em nenhuma filosofia. Isso aí a gente sabe, né? Depois que a gente não experimenta Jesus, a gente não quer mais nada pra nós, né? Isso aí você demorou. Tem gente também que não tá demorando ainda, né? Nessa vida aqui, né, Agostinho? Você pode interceder por essas pessoas aí pra ajudar pra eles não precisar sofrer o que você sofreu, né, Agostinho? Vamos dar uma força aí pro pessoal, né, Agostinho? Contar contigo, hein, Agostinho? Essa pessoa aí que tá assistindo meu vídeo agora, Agostinho, dá uma intercedida por ela, porque ela tá achando que Jesus não existe. Vou meter bronca nesse vídeo, Agostinho. Agora que bonito, Agostinho. Você tá no meu canal, Agostinho. Agora manda ver. Quando o filho dele, Adeodato, tinha 15 anos, os dois foram batizados juntos. Por quem? Pelo bispo Ambrósio. Ele começou a escrever contra o maniqueísmo e outras obras muito importantes que o fizeram ser doutor da igreja lá na frente. Pensa, ele viveu uma coisa, ele descobriu aquela coisa, ele viu que aquela coisa não era boa e aí ele começou a escrever contra aquela coisa. E na época não tinha ninguém na internet pra ficar no pé dele. Não é igual hoje que eu vivi uma coisa errada, se eu for falar vai vir um monte de gente faciando de mim, entendeu? E aí Agostinho foi se envolvendo com o filho ali, queria ensinar para ele a fé, as ciências humanas, mas aconteceu que o filho dele, de repente, faleceu. Foi um grande susto, e aí ele resolveu voltar para a cidade dele, Tegaste. Porém, no caminho de volta para casa, a mãe de Agostinho falece. E depois ele relatou em seus escritos chamados Confissões a maravilha que era para ele compartilhar, ouvir da mãe dele os ensinamentos de Jesus. E que os diálogos com a mãe dele eram decisivos para que ele seguisse a sua fé. E você aí, ó, tá conversando com seus pais, tá conversando com seus filhos, vai ver que você também é essencial na vida de alguém para fazer a fé florescer, para fazer a fé
prevalecer. Depois de sepultar a sua mãe, continuou seu caminho para a sua terra natal. E lá, ele optou pela vida religiosa. Junto com alguns amigos de fé, ele deu início a uma atividade monástica, cujas regras ele mesmo escreveu. Deste embrião nasceram várias ordens e congregações religiosas, masculinas e femininas, todas segundo a regra e a inspiração agostiniana. O bispo de Hipona, percebendo a forte inspiração que Deus havia colocado no coração de Agostinho, o convidou para que Agostinho o acompanhasse sempre nas missões, nas viagens. O bispo, já idoso e enfraquecido, e vendo confirmada a sabedoria de Agostinho, de que ele estava seguindo no caminho certo mesmo, o ordenou sacerdote. E depois, em 397, logo após a morte do bispo, Agostinho foi eleito bispo pela própria população. Ocupou o cargo por 34 anos. Tornou-se um dos mais importantes teólogos e filósofos da igreja. Agostinho morreu em 28 de agosto de 430. O dia de Santo Agostinho é no dia 28 de agosto, dia de sua morte. E no dia 27 de agosto nós celebramos Santa Mônica. Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Santo Agostinho me deixa uma lição de que nós não devemos desacreditar de ninguém. E você mesmo, não desacredite de você. Por mais distante de Deus que você esteja, certamente tem alguém rezando por você e certamente Deus está ouvindo e quer fazer a diferença na sua vida. Espero que você tenha gostado da história de Santo Agostinho. Se você gostou, você clica aqui em gostei. Que Santo Agostinho interceda por nós e que Deus nos abençoe. Tchau!